Muito bem, nessa jornada, graças a Deus, estou encontrando velhos e grandes amigos e hoje estamos aqui juntos, eu e o MM. Vocês conhecem o MM? O Márcio Matos. Bem-vindo, irmão. Obrigado, irmão. Obrigado. É uma alegria estar de novo com você. Revê-lo é uma alegria. O Márcio, a gente tem nessa jornada aqui falado sobre a força da palavra, porque Deus fala de maneiras diversas e é tão interessante não só como ele fala, mas é interessante demais a força da fala de Deus. Né? Uma palavra certa cai no coração e a gente caminha anos por causa daquela palavra. E muitas vezes as quedas, os buracos, as ladeiras, as curvas do caminho, né, não são suficientes para nos paralisar. Às vezes a gente dá uma esfolada, né, a gente escuta de novo e continua. Bom, eu quero que você partilhe um pouquinho da tua história, da tua jornada com essa voz, com essa palavra, né? É, Como é que começou para você? Como é que você ouviu a Deus a primeira vez? bom, em casa a gente não caminhava na igreja, né? Meu pai, um alcoolismo, se separou da minha mãe, com uma infância difícil, Você é de onde? adolescência. Oi? Você é de onde? Bom, eu sou de Marília, mas eu fui criado aqui em Santo André, né? Então a infância não foi fácil, não. Conviver com o alcoolismo não é fácil. Uma situação de família, assim, bastante dramática. Depois da separação, fui crescendo e na adolescência também me envolvi com álcool, depois com drogas. Eu segui os passos mal dados do meu pai, né? Com que anos você começou a beber? Cara, eu acho que eu comecei a beber com uns 14 anos, mais ou menos. Comecei a beber, comecei a sair e as coisas foram acontecendo muito cedo na minha vida, né? Por conta dessa ausência paterna, que eu sempre senti bastante. Então, na busca da aceitação, a gente vai com os amigos, né? Vai no embalo das pessoas, vai tentando ser gente, se encontrar de alguma forma, e nisso eu fui me afundando, e me afundei bastante, né? Minha mãe meio que se desesperou, porque viu o fundo de poço que eu estava, os amigos com quem eu andava, a vida que eu levava, e foi buscar ajuda na igreja. Ela estava afastada também, encontrou um sacerdote, já falecido, que orientou ela para rezar o terço, e a partir do terço, ela conheceu o grupo de oração, depois o terço passou a ser um rosário, e no grupo de oração foi interessante, porque a palavra foi agindo primeiro na vida dela. Minha mãe foi encontrando Jesus. É engraçado como Deus age, né? Para converter ele primeiro converte o outro. Então, a minha mãe foi a que primeiro encontrou a conversão em Jesus Cristo. A palavra foi agindo na vida dela poderosamente. Mas a tua infância, você não teve uma referência então de fé, de igreja? Fiz catequese, mas sabe aquela coisa assim de católico, de batismo e catequese até a primeira comunhão e depois tchau e bênção, nunca mais. E nem participei do crisma naquela época. Aliás, outro dia o padre dizia que na paróquia tinha umas pombas no forro da igreja e um ministro falou para ele: padre, o senhor quer acabar com essas pombas? Elas estavam bem no alto, né? Ele falou: eu quero, filho, mas é muito alto, não dá para tirar. Ele falou: padre, crisma elas, que elas nunca mais voltam para a igreja. Você está com quantos anos? 41, irmão. Então a sua infância foi ali pelos anos 70. Nos anos. Eu nasci em 73, né? Então foi daí para frente, irmão. Aí Deus começa a agir na vida da sua mãe e você estava no auge da bebida, tá? Já estava usando droga. Já estava usando droga. Foram 3 anos que ela frequentou intensamente o grupo de oração, rezou rosário todo dia. O grupo de oração foi uma grande
catequese para ela, onde ela ouvia a palavra de Deus toda semana, era de novo evangelizada, porque ela também foi de família católica, formação católica, mas tinha abandonado a igreja também. Ela encontrou na palavra aquilo que ela precisava para resgatar o filho, para resgatar a família. E na oração, na palavra, ela foi buscando até a minha conversão. Foram 3 anos de rosário e 3 anos de muita oração para que eu tivesse o meu encontro com Cristo. Você tinha que idade? Quando ela foi buscar a Deus, eu tinha aí uns 16 e já estava afundadinho. Mas quando ela começou na igreja, eu piorei bastante. E aí eu fui até os 19, 20. Você usava o quê? O que você usava? Eu usei como todo jovem naquela época, nos anos 80, você começava ali no lança-perfume, no éter, na benzina, depois você ia para maconha, depois eu fui para cocaína. Quando eu encontrei Jesus, eu quase encontro ele pessoalmente. Aí eu encontrei ele de outra maneira. E como é que foi que aconteceu esse encontro? A sua mãe, que ponto que vocês estavam? Como é que era a relação de vocês? Você respeitava a sua mãe? Como é que era a sua convivência com ela? Ela se tornou pesada demais, chata demais? Como é que era? Cara, minha mãe sempre foi uma pessoa que eu admirei muito, porque ela foi trabalhar, né? E foi sustentar os filhos. Eu, minha irmã, na época eu tinha só uma irmã, depois nasceu a outra mais tarde. E ela foi trabalhar para sustentar os filhos, porque o marido foi completamente ausente, não havia o que fazer. Então ela precisou ser pai e mãe. Então, assim, eu sempre digo nas pregações que além da ausência paterna pelo alcoolismo, por consequência eu acabei com a ausência da minha mãe, porque ela tinha que trabalhar. Ela fazia o que ela podia. Ela sempre foi uma boa mãe. Mas, assim, eu era uma pessoa muito difícil. Eu tinha uma revolta muito grande dentro de mim. Eu sentia uma inquietação, eu pensava em suicídio, eu era tremendamente infeliz. Minha adolescência foi bastante infeliz. Então eu me refugiava no álcool, na bebida, na droga, nos amigos, nas baladas. A minha vida era intensa. Ô Márcio, você tinha quantos anos quando seu pai se separou? Uns 10 anos, mais ou menos. Então, não foi um momento fácil. Daí para frente, tudo ficou bem mais difícil, né? Foi bastante complicado. E quais eram as atitudes da sua mãe para com você quando ela estava lá no auge da participação do grupo de oração e você no auge da droga? O que ela fazia alguma coisa de especial? Ela tentava me convencer, tentava falar comigo, tentava conversar para que eu deixasse. Minha mãe sempre teve umas atitudes assim bem firmes, mas eu enfrentava, eu muitas vezes desacatei. Minha mãe às vezes ia me buscar na rua, atrás de mim, já grande, com 18, 19 anos, minha mãe na rua atrás de mim, no meio dos amigos, às vezes, a gente discutia, tinha os nossos desentendimentos, mas eu sempre amei muito minha mãe. Então, embora a relação fosse uma relação às vezes muito conturbada, sempre existiu amor. E isso sempre existiu no coração. É interessante como a gente vai percebendo Deus depois. A gente percebe que Deus já estava lá, né? E o que te chamou a atenção? Porque, pelo que você fala, você demonstra uma atitude só de uma mãe, né, preocupada. Eu digo assim porque ela não se tornou uma pessoa que ficou falando, feito uma matraca no seu ouvido, falando de Deus. As pessoas, quando começam na caminhada, às vezes ficam cheias de empolgação, felizes da vida e falam demais. É E verdade. pelo jeito, a sua mãe, ela ficou assim com você, não? Bom, ela tentava. Eu não vou dizer para você que ela não tentou, mas ela sempre tentava assim o convencimento, né? Você precisa mudar de vida, você precisa enxergar. Eu tinha abandonado a escola, não estava trabalhando, eu não queria saber de nada, cara. Então, ela tentava me mostrar
quanto eu estava jogando fora as coisas. E eu não queria ver. Então a gente ficava muito mais nesse embate dela tentar mostrar e eu não querer enxergar, ela falar de Deus e eu falar para ela que eu não queria saber de Deus, que tudo aquilo era algo que para mim não fazia sentido. Era mais esse embate do que uma insistência sem sentido, né? E o que aconteceu então de virada? Como é que foi essa virada? O que você viu ou o que você ouviu? Qual foi a trombada? O que aconteceu? Bom, cara, foi no Natal de 93. Minha mãe, a gente foi para uma festa de Natal na casa de uns parentes e cheio de recomendações, que eu não podia beber, que eu não podia dar vexame. Ou eu era punk, cara, você já imagina como eu andava, né? Eu andava de coturno, de calça rasgada, de jaqueta de couro, alfinete no rosto, era uma coisa medonha. E aquele monte de recomendação, eu fui para essa festa de Natal, eu me lembro que ela orou nesse Natal e pediu a Deus assim, Senhor, eu não quero nesse Natal ganhar presente nenhum, de ninguém. Eu só quero uma coisa, eu quero meu filho de volta. E foi interessante, porque eu deixei minha mãe na porta de casa, na volta dessa festa, e fui para a casa dos meus amigos. E já era tarde da noite de Natal, e naquela noite eu usei muita cocaína e bebi muito uísque. Misturei uma bebida destilada com uma droga química, você sabe que isso potencializa a droga, e eu comecei a passar mal. As minhas vias respiratórias começaram a se fechar, eu respirava com muita dificuldade, eu tive um princípio de overdose, eu comecei a entrar no processo, eu pedi ajuda, é claro que ninguém me ajudou, porque a festa estava boa, né? Tinha bebida, droga, mulheres, estava todo mundo curtindo, ninguém estava nem aí para alguém que estava ali morrendo. E eu me tranquei no banheiro e entrei debaixo da água fria. Ali eu respirava um pouco melhor, embora eu não conseguia sair, porque eu saía do chuveiro, me faltava o ar, eu voltava para o chuveiro. E foi interessante porque foi ali que eu me lembrei de Deus. E eu me lembrei de Deus por puro desespero, cara. Não foi porque eu ouvi uma palavra bonita me dizendo assim, Deus te ama, embora minha mãe sempre me dissesse essas coisas. Então estava no meu subconsciente ali. Estavam Lembrei, acumulado. tava lá. Me lembrei de Deus ali e eu me ajoelhei ali no banheiro sozinho, porque eu sinceramente naquela madrugada eu vi a morte de perto. Eu tinha a nítida convicção de que eu ia morrer ali. Porque faltar o ar, cara, te dá uma sensação de morte, né? Assim, então eu disse para Deus ali, se você existe, me tira daqui vivo. E eu vou abandonar tudo isso agora. Eu não quero mais beber, eu não quero mais drogas, eu não quero mais essas amizades, eu não quero mais nada disso, eu não quero mais essa vida. Mas me tira daqui vivo. E de manhã, amanhecendo o dia, eu consegui ir para casa. Minha mãe me socorreu para o hospital. Eu fui medicado, fiquei em observação. O médico percebeu que eu tinha usado drogas, mas eu neguei. E a partir dali veio um processo de mudança. A partir desse ponto. Então, meu encontro com Cristo não foi um encontro bonito, foi um encontro doloroso, mas que trouxe frutos maravilhosos depois. Vamos ser bem concreto. Nessa hora, a primeira reação de um dependente químico é voltar no dia seguinte, né? Para dar mais uma cheirada. Alguma coisa foi um pilar, alguma coisa foi uma estaca, um esteio, uma coluna. O que te sustentou? A princípio, o amor da minha mãe. A minha mãe sempre foi essa coluna que Deus ergueu na nossa casa para restaurar a família. Isso eu não tenho dúvida. Mas assim, eu tinha a nítida convicção, a partir daquele encontro com Cristo, sozinho naquele banheiro de madrugada,
eu tinha a nítida convicção de que aquilo não era mais para mim. Veja, eu não era um dependente de cocaína ainda. Eu caminhava para isso, eu era usuário. Mas eu era dependente de álcool, de beber muito e todo dia. E eu bebia horrores, não era pouco, não. Eu bebia muito, fumava muito, fazia muita bobagem. A cocaína eu estava no processo, eu tinha começado a usar há algum tempo, não muito, usava ainda esporadicamente, e naquele dia eu exagerei mesmo. E diante de tudo aquilo eu percebi que aquela vida não era para mim, que tinha que haver algo diferente. Nós saímos do hospital, fomos para a casa da minha avó, em Santos, e eu passei a semana toda lá, no meio de um monte de senhorinhas que eram do grupo de oração e rezaram o terço da minha avó a semana toda por mim. E ali eu tive uma conversa com a minha mãe, disse para ela quem eu era, o que eu tinha feito até ali, que ela não sabia. Porque a mãe imagina, mas a mãe não sabe realmente o que acontece. E disse para ela, eu não quero mais isso. Eu quero conhecer esse Deus, eu quero viver isso que a senhora está me propondo. E quando eu voltei para casa, uma semana depois, a gente começou a ir para o grupo de oração. Não foi fácil, Marcos, porque os amigos vinham na porta de casa todo dia, né? Ô, cara, que isso? Você vai para a igreja agora, você virou crente, que negócio é esse? Vamos sair, vamos para balada? E, não, peraí, não é assim. Eu não virei crente, eu sou católico. Eu comecei para o grupo de oração, mas o grupo de oração nos primeiros dias era difícil para mim. Eu me sentava, debruçava assim, no banco da frente, e ali eu ficava. Porque aquelas músicas, cara, eram assustadoras para quem ouvia o que eu ouvia. Né? Era difícil de engolir aquilo e a animação. Mas qual era a sustentação? Ali, no grupo de oração, eu descobri algo que realmente revirou a minha vida do avesso. Foi a pregação da palavra. Porque a palavra era pregada no grupo de oração como eu nunca tinha ouvido antes. Não era como na homilia de uma missa, que muitas vezes é uma coisa enfadonha, não todas, é claro, tem suas boas exceções, mas às vezes é uma coisa sem sentido, vazia, meramente histórica ou teológica, que não dá razão à vida de quem está sentado buscando um sentido. O Márcio, você está me falando, eu conversei com outro irmão em outra ocasião, e ele comentava de estar nesse ambiente e que pouco a pouco ele foi ouvindo e percebendo aqui tem alguma coisa diferente. Engraçado, entra pelos sentidos, entra pelos ouvidos, pela visão, e você começa de repente, eu vou traduzir isso dessa forma, a ouvir, né? Você não ouvia antes, você era um surdo, era um cego, tinha escamas, você estava numa cápsula, como é que é isso? Eu acho que você vive num mundo à parte, um mundo onde, quando a palavra se aproxima de você, você repudia, você não quer, porque você quer viver aquela vida. Mas São Paulo diz isso com muita clareza, né? A fé vem pelo ouvido, e ela vem realmente pelo ouvido. Para você, a palavra fez toda a diferença? Eu não tenho dúvida, Laércio, de que a única coisa que me moveu no grupo de oração, a gente pode até dividir grupo de oração em momento de louvor, em momento de oração, tudo isso é importante. Mas o que tocou meu coração na igreja foi a palavra. Foi a pregação da palavra. Tinha um pregador em particular que quando ele ia lá no grupo e ele pregava, meu coração ardia, eu ouvia a palavra e eu comecei a sentir, logo nos primeiros grupos de oração, nos primeiros 6 meses de igreja, eu senti o chamado a ser pregador da palavra, eu nem sabia o que era isso, mas o meu coração ardia e eu sentia assim, eu quero ser como esse cara, eu quero fazer isso. E aquela palavra começou a me revirar do avesso. Foi a palavra com certeza, a fé veio pelo ouvido.
ela entra pelos sentidos, como você disse, e ela vai ao coração. E a palavra faz toda a diferença. Para mim foi isso. 6 meses depois, num grupo de oração, alguém perguntou lá na frente se alguém queria dar um testemunho. Eu levantei, peguei o microfone e comecei a falar, irmão. Não parei nunca mais de falar. Né? Comecei a falar do que Deus tinha feito ali. Mas eu ainda tinha momentos difíceis. Sim. Eu ainda tinha os conflitos. Eu ainda me sentia perdido entre aí a que terra e o céu. eu queria perguntar uma coisa aí, porque é o que eu tenho perguntado sempre para todos que eu tenho conversado sobre as primeiras decepções, porque Sim. é talvez um dos momentos onde muitos param, não é? Quando começa a ver que o ambiente não é perfeito, quando as pessoas não são santas, e quando a gente Sim. começa a se aborrecer com isso e com aquilo, se decepcionar, e aí vem aquela tentação assim, poxa, nem aqui, pô, se aqui é assim, deixa eu voltar para onde eu estava, não é? E aí fica aquela situação, o que é que te sustentou nesses momentos que você diz, mesmo assim não foi fácil, mesmo assim eu ainda tinha momentos difíceis, exatamente, né? Sabe, esse grau dessa, é um grãozinho de mostarda, né? Uma palavrinha, mas é Uhum. interessante, que tamanho de força que tem isso, como é que era para você? É engraçado, no começo, depois desse momento, esses 6 primeiros meses foram uma tremenda adaptação para mim. Depois disso, eu fiz uma experiência de oração, tive um encontro de amor com Deus, senti o amor de Deus e ganhei no meu coração uma sede de Deus sem tamanho. Aí essa sede de Deus, ela começou a me mover. A oração, a leitura da palavra e a Eucaristia. A confissão. A confissão passou a ser uma constante na minha vida. E a Eucaristia no início, principalmente no início da minha caminhada, hoje até por força de tantos compromissos a gente não consegue fazer assim, mas era diária. Eu comecei a missa todos os dias. Vamos separar em 3 momentos? Ou 4? Vamos, vamos. Primeiro, sustentado pelo amor. Sim. A sua mãe não foi uma pessoa que te agrediu, não foi uma Não. pessoa, não sei, mas imagino que te xingava, que pegava em chicote, ou que te botava para fora de casa, né? Não. Isso é amor. Atravessou a dor junto contigo, a escuridão junto contigo, permaneceu ali. Isso, cara, isso. Então, primeiro, Deus te sustentou pelo amor de alguém, né? Deus Sim. nos ama através de alguém. Segundo, você começou a ser convencido, começou Pela palavra. a ter referências, começou a ter estacas, começou a ter aonde se apoiar, bengalas, vou chamar assim, sem desmerecer a palavra. Uhum. E aí depois começa então uma plataforma dentro da alma, né? Como Exatamente. se fosse um pequeno alicerce. Faltou É, alguma coisa? não, não, tá certo. Bem isso mesmo. A Eucaristia me fortaleceu muito, porque a Eucaristia, a confissão frequente, a palavra, o amor, tudo isso, nunca me deixaram voltar atrás. Eu, A gente pode falar que quem sofreu muito, quando chega aí e começa a ver pequenas decepções, elas são pequenas demais para quem foi muito fundo e agora, com tudo que eu estou conquistando, eu vou em frente, ou não? de início, sim. De início, elas são pequenas demais, são irrelevantes. Eu me lembro que eu comecei a frequentar uma paróquia franciscana e eu não me esqueço dessa cena, que é uma paróquia aqui próxima até. E eu via os frades, todos de hábito, assim, na missa, todo dia. E eu olhava para eles e achava que eles eram todos santos, não é? Quando eu via. Porque você está chegando na igreja, você não sabe onde você está ainda plenamente. Você não sabe que a igreja é santa e pecadora. Você pensa que a igreja é só santa, né? E
Eu fiz encontro vocacional, eu tentei me encontrar o meu espaço, o meu lugar, porque eu tentei me descobrir. O Beleza. chamado de Deus era muito intenso e eu não sabia como responder aquele chamado. E eu comecei numa busca desenfreada, cara. Busca, quarto elemento. Exatamente. Com a busca que me levou daquela convivência com os franciscanos aos beneditinos, eu comecei a frequentar o mosteiro, fazer retiros constantes no mosteiro. Eu sempre brinco com o pessoal, com muitos padres que me chamam para pregar retiros ou para pregar nas paróquias, eles às vezes têm algum receio da renovação carismática. Eu falo assim: olha, padre, eu sou um carismático diferente, porque eu sou um carismático que conheceu o amor e a tradição da igreja primeiro. Então, assim, eu não sou louco, não, padre, pode ficar tranquilo. Não que os outros sejam, né? Mas tem suas coisas por aí, você sabe disso. Tá, então eu penso que nós já estamos num bom momento, Márcio, porque assim, nessa altura, o que é que você se lembrava? Do que é que. Qual era a tua referência? Quando a gente ainda volta para casa e continua pobre, quando a gente ainda vê a mãe da gente trabalhando, quando a gente ainda não tem dinheiro, e quando a gente vê e os frades não são santos, são gente. O que, que ainda te sustenta? Do que é que você se lembrava? Aonde você buscava apoio? É interessante porque foi em Deus sempre. Nesses momentos dolorosos, e foram muitos, viu? Não foram poucos, porque minha mãe batalhando, nós tentando superar todas as dificuldades. Veio também a questão do meu pai, que nós tínhamos o desejo da conversão dele. Veja bem, minha mãe morou com outra pessoa durante 10 anos. Não falei isso antes, mas me lembrei agora. Eu tive um padrasto durante 10 anos. Quando minha mãe foi para a igreja, ela deixou ele e se converteu realmente e voltou a Cristo, porque ela queria viver em Cristo. Então ela teve um encontro pessoal dela, só para fazer essa referência. Então, quando nós nos demos conta ali, tudo bem, o filho estava em casa agora, mas éramos eu, minha mãe, minhas duas irmãs, e eu fui trabalhar, né? A gente ganhava pouco, era muito difícil para nós mantermos a casa, e enfrentamos muitos momentos dolorosos, difíceis, de sofrimento, de dor. Muitas vezes eu me ajoelhava ou me deitava no chão e chorava e clamava a Deus e pedia ao Senhor, e ele sempre falava comigo como fala até hoje na palavra, como falar o coração. Deus sempre mandou sustento, Laércio. Deus mandou providência, mandou irmãos, mandou pessoas, abriu portas. Ele sustentou daqui, ele sustentou dali, e as coisas foram caminhando. Mas do jeito que você diz, o primeiro milagre não é o do pão. É de deitar no chão e sempre tem uma resposta. Com certeza, é dobrar os joelhos e falar com Deus. Eu gosto de lembrar Falar e ouvir. e ouvir. Eu gosto de lembrar que oração é diálogo, não é monólogo. Oração você fala e você ouve. Ele Você fala. vivia aqueles momentos de você chegar desesperado, ou chateado, ou sofrido, e chorar, e não ter clima para rezar, não ter paciência para ouvir, não ter nada, e rezar, rezar, e de repente a oração tão sincera, tão entregue, que Deus estava com você dentro do quarto? Cara, eu briguei muitas vezes com Deus. E eu tive um monge como diretor espiritual, e eu falava para ele assim: eu tô brigando com Deus, cara, eu tô falando, eu falei um monte para Deus, tá? Ele me dizia assim: pois é, filho, continue assim. Brigue com Deus, desabafe, fale tudo o que você tem para dizer, porque Ele é Pai e Ele te entende. E só briga com Deus quem tem intimidade com Ele. Uau! Então, sabe, eu aprendi muito, muito cedo, Laércio, que a verdadeira oração, ela nasce do coração.
Então não são palavras bonitas, belas e enfeitadas que tocam o coração de Deus, mas é a sinceridade. Então, deixa a gente já posicionar, porque eu penso que já tem bastante conteúdo para quem nos acompanha. Você é um irresponsável, um maluco. Porque depois de tudo isso, você para com tudo e vai viver de capela em capela às noites, com a Bíbliazinha debaixo do braço, escrevendo livro e fazendo pregação e continua vivendo uma vida difícil e exigente. Você é sem juízo, né, cara? Eu sou, cara, eu sou, completamente. A gente enlouquece, não é? Deus é apaixonante e a gente enlouquece por ele. Mas fala para mim como não enlouquecer. Meu pai bebeu 30 anos. A gente acolheu ele em casa ainda no alcoolismo. Depois de 5 anos de oração, a gente tirou ele do alcoolismo. Hoje o meu pai, com 65 anos de idade, trabalha, cuida da minha mãe, casou de novo com ela e a família foi completamente restaurada. Então fala para mim como não crer, como não enlouquecer, como não anunciar, não é? E é interessante porque você se sentiu chamado a deixar o que tinha, né? Quando a gente se encontrou, você me contava isso, né? E viver para Deus, num serviço a Deus, mas sem estar numa congregação, sem estar numa comunidade, sem estar numa estrutura, sozinho, né? Isso, não, Márcio, isso é muito legal para a gente falar, porque é muita escuta. Ou você estava completamente maluco, ou você era alguém muito afinado, né? E só quem vive essas loucuras, encontrando outro louco, fala, pô, esse é dos meus. Né? Então, É verdade. não é verdade, porque às vezes a gente olha para alguém sofrendo e caindo e paralisando por um grão de areia, às vezes. Não é desprezar a dor de ninguém, mas não é? Eu, quando pensei em gravar esses vídeos, eu pensei em te chamar justamente por saber o batalhador que você é, o guerreiro que você é. E isso a gente precisa mostrar para as pessoas, porque é uma guerra saborosa, né? Você vê, Sim. seu pai se casou de novo, né? Que coisa A linda. mesma mulher. Mesmo, claro. Né? Eu estou casado há 30 anos, casei umas 30 vezes com a minha mulher, eu já perdi as contas. Né? Pois é. Você hoje é casado, já tem. E os filhos? Nada ainda? Oh, ainda não. Ainda não. 4 anos de casado. Vem logo. Então, hoje você continua vivendo só para pregar? Laércio, tem uma coisa que tomou conta do meu coração. Eu trabalhava, mas eu dizia a Deus, eu quero viver só para o Senhor. Eu não quero mais nada. Entendeu? Eu sinto isso no meu coração como se fosse o primeiro dia. Que legal. Não me interessa, sinceramente, com toda a sinceridade do meu coração, eu não estou muito preocupado com as estruturas que estão ao redor. Eu penso que a estrutura principal é a igreja. E como batizado, eu sou chamado a ser missionário. E ninguém pode me tirar aquilo que foi dado no batismo. Eu sou missionário. Então, independente de qualquer coisa, eu sou chamado a falar de Deus. Isso arde no meu coração. Eu morro por essa palavra, eu quero falar de Deus a minha vida inteira, eu quero morrer falando de Deus, eu quero falar até o fim, eu quero falar todo dia. E assim, eu sempre pedi a Deus, e Deus, ele sempre me respondeu. O Senhor me chamou em Jeremias 1. Jeremias 1 é uma palavra que fala da vocação do profeta Jeremias, você bem conhece, e essa palavra me acompanha há anos, porque toda vez que eu entro num momento de crise, de dor, que não vou dizer que não aconteça, que acontecem, os momentos onde os irmãos não nos compreendem, onde as pessoas às vezes ao redor nos apontam, ou nos olham diferente, por que você não é como todo mundo? Ora, porque eu não sou como todo mundo. Não é? Eu sou diferente. Deus me fez assim. Eu não sei o que ele vai fazer amanhã, mas hoje é assim que ele me quer. E
Quando eu sinto tudo isso e às vezes o coração dói e você se pergunta, será que eu enlouqueci? Será que eu estou certo? Será que eu realmente estou ouvindo a Deus? Todas as vezes que eu dobro o joelho e questiono isso e abro a minha Bíblia, cai em Jeremias 1. Que é para mim nunca esquecer daquilo que ele me disse no início. Então, qual é a grande dica para quem nos acompanha agora? Qual é a tua indicação? Qual é a sua orientação? O que você diria para a pessoa que te ouve agora? O grande segredo de viver com Deus é ter intimidade com Ele. É falar com Ele. Simples assim. Como a gente fala entre amigos, não é? É sentar, chamar Deus para conversar, é dobrar o joelho no momento de dor, no momento de alegria, em todos os momentos. Porque Ele vai estar com você em todos os momentos. Todo dia, Deus me prova isso, que Ele está comigo. Eu já olhei e já para trás muitas vezes e já vi, como você, muitas pessoas que eu conheci na igreja que ficaram pelo caminho. Ou que mudaram de religião, ou que abandonaram tudo. E o que eu posso dizer é que aqueles que não encontraram Jesus na igreja, não encontraram porque não procuraram direito. E aí saem procurando em outros lugares, mas o Senhor não está em outro lugar, o Senhor está aqui. Ele se deixa encontrar. Mas eu preciso entender que Deus é mais simples do que aquilo que eu imagino. E não é Deus... o meu projeto, né? Não, Deus é simples. Deus é simples. Jesus veio simples, como um homem simples, e caminhou simples no meio do povo. Então, assim, estudando teologia, eu amo a igreja, amo os padres da igreja, a patrística, amo tudo isso. Mas isso fundamenta mais a minha fé, me fortalece, enriquece, claro. Mas só isso, sem um relacionamento pessoal com Deus, não é o suficiente. A minha vida, até hoje, é sustentada pela palavra de Deus, na oração, onde eu falo com Deus, pela Eucaristia, onde eu me encontro com Deus, e pelo sacramento da confissão, que é o grande remédio da minha alma. Maravilha. E ao qual eu busco o tempo todo. Márcio, aonde o pessoal te encontra? Dá o endereço do teu blog, do teu contato, por favor. Porque o Márcio é uma testemunha viva que sai por aí falando de alguém que tem feito maravilhas na vida dele. Tá bom, o blog é marciomatospregador.com.br www.marciomatospregador.com.br. E o pessoal também pode entrar em contato pelo WhatsApp, né? 967324413. 11 967324413. Irmão, alegria de falar com você. Eu sou o primeiro que estou bebendo, né? Dos testemunhos dos irmãos, e está sendo assim incrível. E para você que nos acompanha, né, se inscreva nesse canal, fale para os outros, leve esses vídeos adiante, porque isso é riqueza pura, isso é vida, né? Um Deus experimentado na carne. Obrigadão, viu, meu irmão? Eu que agradeço, irmão. É uma alegria estar com você de novo. Abraço da Digníssima. Será dado, com certeza. Abraço aí também na Glória, em toda a família. Tá bom, obrigado, viu? Um abraço, com Deus. Deus abençoe, irmão.